Porque Jogos Vorazes não é só mais uma série adolescente. Ontem chegou a notícia que eu tô esperando desde 2012, que é que a Suzanne Collins, que é a escritora dessa série, vai lançar o livro sobre os Jogos Vorazes do Hammett, que é o segundo quarterquel, ou seja, é o Jogos Vorazes de número 50, que passam mais ou menos 24 anos antes da história da Katniss que a gente conhece. Em 2012, mais ou menos, teve um boom de séries de distopia. A gente teve Maze Runner, a gente teve Jogos Vorazes, a gente teve A Seleção, a gente teve Divergente. Todas essas séries fizeram um sucesso temporário e depois simplesmente sumiram. Acho que a principal característica que Jogos Vorazes tem e que essas outras séries não aderiram é a característica principal da literatura distópica, que é falar sobre um problema real, um problema político da sociedade. Se a gente pega, por exemplo, George Orwell ou Aldous Huxley, Isaac Asimov, todos esses grandes autores que falaram sobre, que criaram distopias e falaram sobre sociedades distópicas, todos eles falaram sobre um problema contemporâneo da época deles. Por exemplo, em 1984, a gente tem claramente aí o contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem o início da Guerra Fria, e 1984 fala sobre esse estado de vigilância de um governo autoritário, sobre perseguição política. A gente tem Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley também, que fala um pouco sobre os limites éticos, né, do avanço científico. A gente tem Eu, Robô, do Isaac Asimov, que fala um pouco sobre a repercussão da evolução autômata e basicamente sobre o progresso da tecnologia, que todos esses assuntos eram muito pertinentes aos problemas do século XX. E quando a gente chega em Jogos Vorazes, a gente tem problemas que são pertinentes do século XX, da sociedade do século XXI. A gente tem, assim, principalmente como que a mídia e o entretenimento, eles trabalham em manutenção da desigualdade social, em manutenção da normalização da violência e da pobreza. E eu acho que prova de que a Suzanne Collins tem consciência de que o papel da literatura distópica é fazer uma crítica social e ele é político, são os dois livros que ela lançou depois do sucesso da trilogia. A gente tem A Cantiga de Pássaros e Serpentes, que foi lançada mais ou menos em 2020, e que, na minha leitura, fala sobre a radicalização de um indivíduo. A gente tem a história do presidente Snow, né, do início do presidente Snow, e como as dificuldades e o sistema que ele integrava conseguiram radicalizar ele. E isso em 2020, quando o livro foi lançado, tem super a ver com a ascensão da extrema-direita em todo o mundo, na sociedade inteira. E agora, em 2025, que vai ser lançado a história Sunrise Reaping, a tradução seria alguma coisa como A Colheita do Amanhecer, a autora já falou que o tema vai ser um mergulho sobre a propaganda, como a propaganda controla a narrativa política, a narrativa social e qual que é o papel da mídia nisso. E isso é super pertinente para 2024, quando a gente tem aí o genocídio palestino e pela primeira vez, talvez, na história, a gente tem um genocídio sendo gravado de vários celulares por aí pelas vítimas e também pelos opressores, que vem desafiando um pouco essa hegemonia da propaganda. Acredito que se isso estivesse acontecendo há uns 50 anos atrás, até menos, até 20, por exemplo, que a gente não tinha TikTok, não tinha Instagram, nada disso, a grande maioria da sociedade não estaria tendo acesso à visão do lado palestino, por exemplo, dessa história, desse conflito. Então, eu acredito que se você tem algum interesse sobre esse tipo de literatura, sobre uma literatura mais política, é a hora de você talvez assistir Jogos Vorazes com outros olhos, com olhos mais políticos, e ler esses livros antes que eles se tornem um clássico, que eu acho que é o que vai acontecer daqui uns 10 ou 20 anos.